aí fica mais fácil. E aí, a chave para lidar com a exponencialidade é a convergência. Convergência se traduz em quê? Em mutualização de recursos disponíveis. Essa palavra colaboração, ela tem me incomodado, porque a gente sempre tem a ideia de que colaboração é uma coisa meiguinha, a gente vai colaborar, que fofo e tal. Então, não sei se mutualização é uma palavra melhor, se cooperação é uma palavra melhor, mas a gente, então, tem que se dedicar a ver como dá para mutualizar. Aproveita e faça pequenos experimentos de mutualização. Tadeu, perguntando se eu aplico fluxonomia nas grandes corporações ou na minha própria empresa. Tadeu, a minha empresa é muito, muito, muito pequenininha. Na verdade, a minha empresa é um conjunto de facilitadores. E eu tenho uma estrutura empresarial muito, muito atípica, como toda consultoria. É um conjunto de facilitadores. E como conseguir... Eu vou te passar um exemplo, depois a gente vai compartilhar com vocês um exemplo de solução super interessante. A Marcelerina é uma amiga, ela trabalha com uma ferramenta de assessment para corporações, para poder formar times, fazer melhores escolhas e tal. E ela usou os princípios da fluxonomia de uma forma super interessante, como escambo, que é uma coisa que vai ser necessária cada vez mais, e ela fez uma cartilha. Então, acho que ali tem uma experiência de escrita que pode ser uma opção mais interessante. Então, eu vou sugerir aqui para o pessoal que está com a gente, a Dina, a Simone, que está com a equipe, que no próximo newsletter a gente ponha essa cartilha da Marcelerina. Então, se você não está inscrito ainda na newsletter, se inscreve. Inovar na área de eventos durante a pandemia, pergunta Juliana. Conta uma experiência que vai começar agora. Eu acho que a primeira inovação que a gente já está vendo é das coisas acontecendo online. Qual é o problema do online? É que a gente tende a não valorizar aquilo que tem acesso fácil. Então, a monetização do que está sendo feito online é difícil. Qual seria uma solução 4D se a gente já tivesse um mecanismo de creditar investimentos não monetários? O investimento, por exemplo, de tempo, de inteligência, etc., viraria créditos, e esses créditos, vamos lembrar que a palavra crédito vem de crença, e esses créditos poderiam se transformar em outras coisas. A outra coisa interessante de eventos é repensar a própria natureza deles, né? Será que faz sentido os eventos como eles estavam formatados antes, com um custo imenso, para pouco, assim, pensando, por exemplo, tem muitos eventos onde eu participo como palestrante, que eu olho e falo, isso aqui podia estar acontecendo de uma outra maneira, com maior alcance, menos investimento, mais leve. Então, eu acho que a gente vai viver um redesenho dos eventos, e que os eventos vão ser eventos de interação. Por exemplo, evento de parar e escutar alguém, ficar todo mundo junto parado escutando alguém, por que a gente não escuta assim? Então, eu acho que os eventos serão eventos onde serão todos de relacionamento, cocriação, convergência e mobilização. Isso faz sentido para mim. Evento de ficar parado numa plateia assistindo alguém falar não faz muito sentido para mim. Então, eu tenho a impressão que todo evento deveria ser um pouco ou um clube, onde você vai lá para realmente se relacionar com pessoas, ou hackathons, cocriação, convergência, etc. O nosso tempo é muito caro, os recursos investidos são muito caros, então como tudo isso pode ser melhor usado? E a melhor, para mim, toda palavra, sempre a palavra é convergência, convergência, convergência. Então, tem um exemplo, quando eu dou palestra, quando eu falo de recursos não monetários, eu sempre faço uma brincadeira no meio, um exercício, que quer ver como existe recursos? E eu pergunto para alguém da plateia, alguém aqui precisa alguma coisa de alguma habilidade? Duas pessoas.
3 pessoas. Eu preciso de auxílio com gestão financeira. Eu preciso aprender a editar vídeo. Eu preciso não sei o quê. Aí eu pergunto, alguém aqui pode atender a essa necessidade? Não teve nenhuma vez que não rolou. Em geral, tem mais gente que pode atender as demandas do que o necessário, e a maioria das vezes, por incrível que pareça, a pessoa que pode atender a demanda estava sentada na fila de trás ou do lado. Então, você imaginou, se a gente consegue, isso é o nosso objetivo, que a gente gostaria que acontecesse, é para isso que a gente trabalha, para ter uma tecnologia que torna visíveis esses recursos. Bom, isso responde também um pouco à pergunta da Carol Prestes, como fazer conexões gerarem abundância financeira para todos da rede? A resposta para isso, Carol, é lá no final da história, lembrando que essa é a nossa espiral, né, da fluxonomia. O que a gente reparou? Não adianta você botar uma galera junto em torno de um propósito comum. O propósito comum ele tem que existir, ele é o ponto de partida, mas ele não é o ponto de chegada, ele não é suficiente. Porque aí junta um monte de gente cheia de amor para dar e, dali a pouco, parou o movimento. O que a gente observou? Para que um movimento de convergência, de colaboração, de cooperação, de cocriação, etc., se sustente, para qualquer coisa, na verdade, que a gente vai estruturar, precisa de 7 etapas. A primeira delas é uma compreensão comum do presente. A segunda é uma visão comum de futuro. A terceira é uma linguagem, valores, propósitos comum, uma estrutura compartilhada, dimensão ambiental, uma integração entre os participantes e o investimento correto de recursos e de resultados, aí a gente chega no todo. O que precisa então, Carol? Lá no final, eu preciso ter uma maneira de computar investimento e resultado. Não só investimento monetário, mas investimento de conhecimento, de infraestrutura, de relações, etc. E se a gente consegue fazer isso, consegue tornar visível o que está sendo investido, aí a gente gera economia de verdade, porque a economia, isso é uma coisa super interessante. Hoje, ouvindo eles, o Christian Felber fala de uma maneira muito interessante, ele diz, inclusive, que era o Aristóteles que falava isso, há quantos milênios, dizendo que existe uma grande diferença entre economia vem de oikos, né? Então deveria ser a gestão do bem comum, a gestão daquilo que é para o comum, e outra coisa que são atividades que geram dinheiro. Então, são 2 coisas de natureza diferente. O dinheiro, ele é um meio, ele não é o fim. E quando o dinheiro passa a ser o fim, então a gente faz coisas para acumular dinheiro. Opa, alguma coisa está estranha aí. E aí, se a gente entende que economia é o fluxo de recurso além do monetário para gerar resultado além do monetário, aí a gente torna visível isso e aí a coisa acontece. O que precisa para isso? Você precisa de critérios para atribuição de valor nas 4 dimensões e você precisa de ferramenta. Então, se viesse um gênio da lâmpada e dissesse, ok, o que você quer neste momento? Eu queria investimento e tecnologia para poder transformar em realidade esta plataforma que acredita e circula recursos não monetários disponíveis na rede para projetos para o bem comum. Bia Lima perguntando por onde começar a estudar a fluxonomia. Bia, você sabe que a gente está fazendo várias atividades, tem os áudios do Herói do Século XXI para nos preparar para ser pais e mães deste novo mundo e para dar conta disso. Tem grupos de estudo do livro, você pode experimentar lá. Ou fazer o nível 1. Eu recomendo para todo mundo. Foi feito para isso, gente. A fluxonomia foi criada para isso, para ajudar a gente a fazer essa transição. E ela é uma lente, ela é método, ela é ferramenta, ela não substitui nenhuma outra coisa. Então, por exemplo, não é economia Dunnett ou fluxonomia, ou economia por bem comum ou fluxonomia, ela é mais um como para estes OQs. Não é sociocracia ou, é uma maneira de compreender, encaixar e lidar com as coisas.
Então, o que eu te recomendo, Bia? Faz a formação, nível 1 online, vai estar aí nos comentários o link, eles estão abertos, é um ótimo momento para fazer isso, é o melhor investimento que você pode fazer agora, é compreenda futuro. Uma das razões que nós estamos nesse enrosco é porque nós somos analfabetos em futuro, a gente só sabe, a gente se orienta tudo pelo passado, então a gente precisa se preparar para compreender futuros e para entender essas novas dinâmicas das novas economias, que não são só setores novos da economia. Não adianta você produzir energia renovável em modelos antigos. A questão é o que trabalhar e como trabalhar. Uma pergunta sobre artistas para esses momentos. É uma questão muito séria essa. Tem um pesquisador, também recomendo ele chama David Graeber. Ele escreveu um livro chamado, ele é inglês, e ele escreveu um livro incrível chamado Débito, os últimos 5.000 anos, onde ele foi estudar por que a gente, sim, a economia, o principal motor da economia neste momento é débito. É uma economia movida a débito. Qual é o principal produto do mundo? O mundo é movido a quê? O mundo é movido a débito. São trilhões em débito. Os países, meu pai era um pesquisador disso, é uma coisa inacreditável. Se você pegar a Irlanda, por exemplo, cada habitante da Irlanda já nasce devendo, se você pegar a dívida pública, nasce devendo, não lembro, era uma coisa absurda, tipo 23 mil dólares. E aí, a pesquisa mais recente do David Graeber é sobre o que ele fala dos caregivers, aqueles que cuidam, versus ele criou uma expressão que são os bullshit jobs, que ele foi ver quem era melhor remunerado é quem faz trabalhos que são muitas vezes muito pouco úteis, não estão realizando mesmo. E ele percebeu isso porque ele, como universitário, professor universitário, pesquisador, ele viu que no começo da carreira dele tinha 5 administradores para 20 professores. E, de repente, tinha o contrário. Tinha mais administrador que professor, e o professor, mais do que qualquer coisa, ficava preenchendo planilha de dados e de não sei o quê, em vez de ensinar. E ele começou a ver o que eram esses empregos que não estão, de fato, resultando em nada. E muitas vezes são extremamente bem pagos. E aí ele foi pesquisar o oposto disso, que são os empregos que resultam em coisas, como que normalmente os que resultam em coisas e que transformam são os empregos do cuidar. A gente sabe, né, que uma das questões da economia agora é a economia do cuidar. Se o teu negócio cuida de algo, ele tem futuro. E aí, o que existe? Existe um acordo comum de que, se você cuida de algo, você já está satisfeito. Porque o que acontece com todas essas pessoas que têm empregos inúteis, muito bem pagos, é que elas estão profundamente deprimidas. Então, enquanto que você, quando está fazendo alguma coisa que tem sentido, com pessoas que têm sentido e tal, você está mais feliz. E tem uma espécie de acordo tácito de que é normal que, se você faz algo que é para o bem comum e está feliz com isso, como um artista, você é mal remunerado. E a gente entra nessa também. A gente não sabe cobrar pelo próprio valor e há uma questão seríssima que é o fato de que a gente não sabe enxergar o valor, né? Assign, como se diz, atribuir valor ao intangível. A arte, ela tem uma função muito importante. A arte é quem pode espelhar o novo. O cérebro só entende as coisas quando ele tem uma referência prévia. Ele não entende, você precisa dar repertório para ele. Então, a arte poderia ser quem está fazendo isso, quem está narrando este novo mundo, quem está inspirando, quem está dando repertório. Eu acho que esse é um momento em que seria fundamental os artistas convergindo para uma narrativa do bem comum e para uma narrativa também da sua importância. E o que o David Graeber fala é que, da mesma maneira que o século XX foi um século de mudar a valorização do trabalho e do trabalhador,
das reivindicações, dos direitos e tal, o século XXI vai ser dos cuidadores. Então, ele chama isso da Revolt of the Caring Classes, a revolta das classes cuidadoras. Não será mais das classes operárias, mas das cuidadoras. Então, é um movimento, é uma questão sistêmica. Todos os que cuidam, artistas, terapeutas, professores, etc., são menos pagos. Isso precisa mudar e isso depende de enxergar o impacto dessas coisas. Olha, tem uma pergunta aqui. Bancos de cooperativismo financeiro estão nesse mesmo caminho de mutualização de recursos ou é algo que ainda é muito restrito e só uma pequena parcela da sociedade? Excelente pergunta. Para onde eu acho, por exemplo, perguntaram ali da nossa empresa. A nossa empresa saiu de um grande banco que tem juros impressionantes e foi para uma cooperativa de crédito. Então, a nossa conta é Sicredi e é muito interessante. E aí, o que a gente nota? A gente nota que, aí no começo eu ficava super brava, porque o outro bancão tem um sistema técnico muito bom. Claro, ele tem lucro, os bancos lucram sozinhos mais do que toda a economia do Brasil, junta, toda. É menor do que o lucro de 3, 4 bancos. E aí eu ficava brava com o serviço. Daí depois eu entendi que, não, peraí, isso aqui tem uma causa. Então eu tenho que ficar muito tranquila e entender que é outra dinâmica também. A questão do cooperativismo, ela é o caminho. O que nós vamos ver? Nós vamos ver coisas que já aconteceram antes. Na Depressão de 29, o que aconteceu foi que teve uma criação de inúmeras moedas. Nós vamos ver a mesma coisa. Vai ter um monte de moedas. Na crise de 2001 também, na Argentina, 1 a cada 6 pessoas vivia de novas moedas. Nós vamos precisar de sistemas de mutualização, não apenas de moeda, mas de outros serviços. E o nosso caminho como organização institucional e empresarial vai ser cada vez mais migrar de ser empresas individuais, assim, empresas, cada um com seu CNPJ, e nós vamos trabalhar em platform co-ops, é o que o Michel Bauwens chama, que são cooperativas que servem ao bem comum. Ele trabalha há muito tempo para uma da Bélgica que chama SM Art. Aconselho artistas a irem lá ver o que eles fazem, é uma coisa que precisaria fazer por aqui. E é de processos de mutualização, de convergir recursos para a mesma coisa. Porque quem me ouviu falar, já me ouviu dizer isso várias vezes, qual é o nosso grande desafio? Porque a maior parte do terceiro setor, das micro e pequenas empresas, das startups não avança. Porque normalmente o que você tem? Você tem um talento ou um invento. E a pessoa com esse talento ou invento tem que ralar para conseguir fazer tudo aquilo que ela não sabe. Então, vamos ver aqui, isso aqui é uma matriz 4D. Aqui é a dimensão cultural, onde está a economia criativa, a dimensão ambiental, onde está a economia compartilhada, aqui a dimensão social, onde está a colaborativa gestão, modelo de gestão, e aqui a financeira, onde tem o solidário e o monetário. O que normalmente acontece? Eu tenho um talento ou invento, tá aqui, ó, no cultural. Aí eu me mato para ter uma estrutura física e virtual, uma forma de comunicar e comercializar e uma forma de administrar, precificar e tal, que eu não sei fazer. Eu sou um cientista, eu sou um inventor, eu sou um criativo. E aí o que acontece? A gente acaba fazendo 20% do que sabe e gosta e 80% do que não sabe. E aí, o que a gente vai acabar acontecendo? Nós vamos ter que nos organizar assim. É isso que a gente faz. A nossa maestria em fluxonomia é fazer todo esse percurso, porque não adianta juntar 20 pessoas amanhã e dizer, gente, vamos fazer uma platform co-op. Não vai dar certo. Quantas experiências colaborativas você participou que não deu certo? Aliás, é uma boa coisa. Coloca aí para mim
nos comentários e coloca aqui também no chat. Então, o que a gente viu? Para chegar aqui no final, ó, que é a organização convergente, só fazendo esse percurso. E isso dá para entender quando a gente olha, por exemplo, o que funciona. Carnaval, igreja, tem todo esse percurso que a gente explica na fluxonomia. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta. Conheço o Teatro dos Sonhos, recomendo a todo mundo que não participe. Tá? Acho ótimo se não envolvesse moeda. Então, Teatro dos Sonhos, sem moeda, maravilha. Vamos trocar, vamos nos apoiar, vamos não sei o quê. Com o dinheiro, o que acontece? Entra pela mesma porta que é da ganância, que é isso que não dá, que é da ideia do lucro fácil, e é uma pirâmide. O que acontece? Os primeiros que entram conseguem, porque você sempre tem uma comunidade e você consegue chamar as pessoas daquela comunidade. Os últimos a entrar, essa comunidade já foi esgotada. E aí você não consegue e você perde seu dinheiro. Só poderia ser possível uma coisa como o Teatro dos Sonhos se existissem infinitas pessoas sobre a face da Terra. E se nós tivéssemos infinitos amigos para convidar, o que não acontece. Mas aí o que é? É lindo como conceito? Sim. Como forma de agrupar? Sim. Então, tira o dinheiro. Mantenha o propósito de se juntar, mantenha o fluxo de recurso não monetário, e aí dá tudo certo. Tira o dinheiro. Aí dá tudo certo. Tem mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Teve uma pergunta aí que se eu tenho visto lives, o que faz mais sentido. Hoje de manhã teve uma conversa entre o Marcelo Gleiser e o Ailton Krenak, que foi muito interessante. A visão da história de um cientista, né, a visão da natureza e tal, de um cientista e de um indígena com toda a sua cosmogonia e conhecimento, porque ele é um super pesquisador e foi muito interessante ver essa convergência. Então, aqui perguntando, Marília Balbi, oh, que saudade, hein? Vem para cá. Aonde tem informação sobre o que a gente faz? O site é onde você vai achar toda a informação. Então, se você entrar na home, por que a gente ainda tem site, gente? Porque as modas de redes sociais vão e vêm. E é uma coisa onde a informação é muito efêmera, não serve para isso. Então, se quer informação, você tem um site. Aí no site, se você vai no sobre, vai dar para conhecer um pouco da origem desse conhecimento pela minha história. Tem, por exemplo, um videozinho de 1 minuto que é interessante. Você vai na fluxonomia, tem um videozinho de 1 minuto, que, aliás, respondendo a pergunta de solução, esses vídeos são permuta, com a Luísa Diebold, que era uma da turma 1, que era uma artista de facilitação gráfica e que trocou curso por facilita vídeos e facilitação gráfica. E tem uma pergunta aqui deixa eu dar mais informação. Lá você tem informação sobre a formação, lá você se inscreve para receber nossa newsletter com todos os processos atualizados. Lembrando que agora a gente tem a jornada do herói, faça isso, porque vai ser necessário. A coisa que nós estamos só começando uma jornada, não é que a hora que acabar a quarentena resolveu as coisas, ao contrário. E a gente tem os grupos de estudo do livro. Agora, dia 28, vai começar um outro, na parte da tarde, 2h30 da tarde, para atender demandas de Portugal. E outras iniciativas, nós temos o curso do Hércules, nós temos a jornada, né, do herói, um produto incrível, e nós temos a formação. Aqui, possível utilizar princípios da Flux 4D para profissionais liberais ou autônomos? Completamente. É isso que aconteceu com uns 300 e tantos fluxers, a gente chama, que fizeram a formação em fluxonomia e se reinventaram como profissionais liberais, como gestores ou como microempresários.
Se você quiser, dá uma olhada no registro da nossa live de segunda-feira, que foi só sobre essas histórias de transformação. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mais perguntas? Tem aqui pessoal que está no Zoom. Pode... Olha, pergunta quem é que falou das Platform Co-ops. Ele chama Michel. É o cara que mais entende de mudar do que vai ser o futuro que eu conheço. É uma coisa inacreditável. Michel, M-I-C-H-E-L, Bauwens, B-A-U-W-E-N-S. E ele é da P2P Foundation, que é a melhor fonte que existe para você saber tudo que existe de novo sendo feito no mundo. Eu estou pensando... Aliás, aproveito para dizer para vocês que essa é a última live onde eu vou estar sozinha. A partir daqui, as lives serão com os fluxonomistas. Na próxima segunda-feira, vamos ouvir a Patrícia Bittencourt, que vai falar de cases. E a cada vez vai ser muito interessante a gente ouvir sobre pontos de vista. Temos mais 10 minutos, daqui a pouco vai acabar. Bom, pediram aqui para contar mais sobre a relação de carnaval e igreja com o fazer acontecer. Então, vamos ver o seguinte. Aqui tem... isso aqui, ó, gente, essa espiral da fluxonomia, isso não é uma coisa que eu inventei, tá? Isso é uma coisa observada em 30 anos de prática, vendo o que dá certo, por que dá certo, e aí eu observei que tinha um caminho, que não dava para você fazer uma coisa sem a outra. No começo, quando eu estava lá na ONU, a gente fazia os programas em 4 dimensões, cultural, ambiental, social e financeira. Notem que tem uma a mais da sustentabilidade, que é a chave, porque a mudança cultural, a mudança de mindset, a mudança de percepção é o que antecede todo o resto. E aí a gente viu que faltavam outras partes, que faltava, para eu poder compartilhar recursos, eu preciso ter uma percepção comum de presente, uma visão comum de futuro. Então, por exemplo, no carnaval, todo mundo eu sou mangueira, ou se é religião, eu sou mangueira e sou evangélica ou sou do candomblé. Todo mundo tem uma cosmogonia por trás disso. O que é ser mangueira, o que é a cosmogonia que a tua crença constrói, e é esta crença comum, esse desejo comum de chegar no reino dos céus ou de que a mangueira seja campeã, que une as pessoas. Aí, o que acontece? Em torno desse propósito, desta visão comum, você começa, primeiro, a criar uma linguagem. Então, você tem linguagem comum. Você tem um livro que é referência, você tem linguagem, você tem códigos, você tem a escolha do samba enredo, você tem as aulas e tal. Aí, isso é um gancho para juntar pessoas. Porque, por exemplo, a coisa genial de escola de samba não é o momento ali no carnaval, aquilo ali é o ponto final. A coisa genial da escola de samba é toda a coisa da manutenção dos laços comunitários ao longo do ano. Porque quem está resolvendo o problema um do outro é lá. É lá que tem dentista, é lá que tem financiamento, assim, ajuda mútua, ela é exatamente a mesma coisa dentro de comunidades que compartilham um credo. Tem uma ajuda mútua e você tem uma repetição de calendários para isso, você tem ações, etc. Então, é muito interessante isso, porque aí você consegue coisas sustentáveis no tempo. Quando você tem essa linguagem, uma percepção comum de presente, uma visão comum de futuro, uma linguagem comum, o compartilhamento de uma infraestrutura, como é a quadra da escola de samba ou a igreja, e aí tudo que acontece dentro desta estrutura, que são os vínculos, as relações, os encontros,
e aí acontecem as trocas e você tem resultado. Então, é um fluxo. Isso aí, nas aulas da fluxonomia, a gente explica bem. Carnaval é uma coisa incrível. Carnaval é uma coisa incrível. Chama escola de samba e está certo mesmo, porque você tem pessoas com pouquíssimos recursos monetários e por exemplo, uma vez eu tive uma experiência incrível. Eu fiz parte do centenário da imigração japonesa, né, 2008. E aí eu tive 3.500 pessoas para dirigir, para fazer um espetáculo no Sambódromo, porque eu venho das artes, lembra? Foi a última direção e criação que eu fiz. Que eu já não estava mais fazendo. Em 2008, eu estava 1000 com a ONU e tal, mas aí minha filha estava morando no Japão e eu tenho um apreço enorme pela cultura e pela comunidade japonesa, aí eu topei essa parada. E aí era no Sambódromo, que acontecia todo o desfile, fechava a celebração do centenário da imigração japonesa com uma coisa para 30.000 pessoas no Sambódromo, realizada com pouquíssimo dinheiro e 11.000 pessoas. Eu tive só 3.500. Eu tinha, para contar uma história da imigração, eu tinha 3.500 pessoas e 150 mil reais, que era muito pouco dinheiro para fazer uma coisa daquele tamanho. E a gente usava a infraestrutura da escola de samba, Unidos da Vila Maria. Aí lá fui eu com um senhor que faz o carro alegórico. Carro alegórico, certo? Aquela coisa de 6 metros de altura, 30 metros de não sei o que e tal. Quem era? Um senhor com sua neta, num galpão. Aí a gente viu o cara, que era o carnavalesco, ele chegou com um desenho, juro, era um desenho de caneta Bic. Aí ele chegou pro cara, o cara tinha tanta manha do que fazia, que ele pegou na folha 4 o desenho de caneta Bic e pegou a caneta e falou, bom, nesse desenho isso aqui tem uma altura mais ou menos de 8 metros, isso aqui tem não sei o que lá, tal. Ele tinha um conhecimento extraordinário, ele conseguiu fazer um carro alegórico a partir de um desenho de caneta Bic, usando uma caneta Bic como métrica. E era ele e a neta ali, ó, soldando. Imagina se as coisas que a gente faz pudessem aprender com toda essa quantidade de informação. Essa experiência foi uma experiência colaborativa inacreditável da comunidade japonesa, né? Que tem essa capacidade. Então, eram duas potências de colaboração, uma escola de samba e a comunidade japonesa. E foi uma experiência extraordinária. Bom, tá. Perguntas aqui em espanhol. Que bom. Como a formação da fluxonomia ajuda a profissionais independentes e em contextos que não têm essa visão, e como evitar a ansiedade, porque a fluxonomia não é um idioma em todo mundo? Olha, não existe um idioma comum no mundo. E o que acontece? A gente, quando fala de coisas novas, o desafio é que a gente precisa colocar essas coisas novas numa língua mais antiga para que as pessoas consigam entender. Então, não pode depender, o uso de uma coisa não pode depender da adoção disso por todo mundo. Senão, a gente continuaria até hoje achando que eletricidade é bruxaria, que o mundo é plano, que a Terra é o centro da Terra, e por aí vai. Toda mudança ela começa por um grupo muito pequeno de pessoas que percebe isso. E aí, o que é? A gente não tem que discursar, a gente não tem que defender, a gente não tem que tentar convencer e mudar a cabeça de ninguém. Não perca tempo com isso. O que você vai fazer? Você vai aplicar. E você vai ter resultado. E aí você vai mostrar um resultado. E aí a pessoa vai dizer, nossa, o que foi que aconteceu aqui? Não percam tempo, por favor, em tentar transformar a mentalidade. Não. Se juntem a quem já tem uma mentalidade transformada e põe em prática. E daí você mostra o resultado. E aí o resultado vai falar
por si. Que outra pergunta? Bom, vamos acabar daqui a pouquinho, vai acabar isso aqui. Então, antes que se encerre aqui a nossa transmissão do Instagram, eu quero dizer que a gente tem uma série de atividades e que vocês estão convidados, né? Tem as atividades gratuitas, o Herói e os estudos do livro, e tem a formação, que é extraordinária, porque aí você vai se aprofundar e você vai participar de uma comunidade. E tem como acessar as lives antigas, sim, elas devem estar aí no perfil, ou imagino que estão indo para o YouTube. Se não estão, vou perguntar para a equipe se dá para colocar lá também, acho que é uma coisa interessante. E agradeço a quem estava aqui, convido para o encontro de segunda-feira. O encontro de segunda-feira a gente vai privilegiar o Zoom. Então, a gente vai entrar aqui no Insta só para chamar para o Zoom, porque Patrícia Bittencourt vai estar mostrando cases muito interessantes de quem está resolvendo coisas de outra maneira, e eu vou comentar também com algumas das coisas que eu conheço. Então, se por acaso este encontro cair daqui a pouco, você já está sabendo, segunda-feira, 8 da noite, a gente se encontra de novo. E se você quiser, pula para cá, para o Zoom, porque agora nós vamos ter um pouquinho. Que bom, Wellington, agradecendo, que bom que você sai cheio de energia. Coloca aí também, é super importante para mim, para nós, um feedback do que setor imobiliário em 4D, a Elaine Dias pergunta se tem algum case. Tem uma incorporadora da Bahia com quem a gente está falando há 1 ano e meio que ele quer fazer um empreendimento imobiliário em Lauro de Freitas. Ele é completamente fã da fluxonomia, mas está numa fase inicial, porque ele está criando um bairro planejado, colaborativo, de posse comum, mas ainda está em fase inicial de incorporação e de busca de investidores. Mas te digo, o setor imobiliário é um setor que precisa muito. Aliás, aproveitando esses últimos minutos, eu não estarei tanto com vocês daqui para frente, mas a fluxonomia sim estará, vai ter sempre aqui gente, e porque a gente está criando soluções em escala. Se você conhece quem trabalha com escala, quem trabalha com pequenos empreendedores, quem é de prefeituras, quem é de empresas que atendem a territórios com muita gente, a gente tem solução para isso. A gente está dedicado a transformar as jornadas que a gente fazia para grandes corporações e que eram mais longas e mais caras, em coisas mais simples e mais acessíveis para atender necessidades em escala e para atender organizações que vão precisar se repensar para convergir recurso e para poder trabalhar, integrar áreas, porque o que acontece é que há um imenso desperdício de dinheiro, de tempo, de recurso, de pessoas. A gente percebe isso nas nossas aplicações com SESC, com Natura, com Globosat, com quem a gente atende, que todo mundo trabalha na paralela. Então, usa muito mais recursos do que precisa. E quando você cruza, você vê que sobra recurso. A gente consegue otimizar processos muito, muito, muito. Então, para indivíduos e pequenas empresas, vem para a fluxonomia, porque depois você pode receber mentoria, que é mas só que para ter mentoria de negócio, você precisa ter feito o nível 1. Então, a gente está fazendo pools de mentoria, mas só para quem já tiver feito o nível 1. E a gente está nesse desenho de soluções em escala. Se você sabe alguém que está, alguma organização, prefeitura, etc., inclusive estamos pensando uma solução com um parceiro para a área de saúde. Então, que nos procurem. Muito bom, muito obrigada pela participação. Comentários finais aí para que fiquem registrados
e eu fico aqui uns minutinhos com quem se juntou a nós no Zoom. E na segunda-feira, então, espero você 20 horas no Zoom. Assine a nossa newsletter para ter acesso a toda a informação e vem para a fluxonomia, porque todo mundo está meio perdido, mas a gente está mais achado do que o restante, porque nos preparamos para isso. Muito bom. Acabou ali? Começo aqui. Hoje somos poucos, hoje era principalmente ali no Instagram, mas já que estamos nós aqui, sempre um grupinho fiel, né? Na verdade, é o mesmo grupo, praticamente, do grupo de trabalho. Aí, vamos ficar uns 15 minutos juntos. Como vocês querem aproveitar esse tempo? Tem perguntas? Alguém está pela primeira vez no Zoom? Cristiane, Cláudia? As outras, não? Estão aqui já em outros encontros? Então, me conta, Cláudia, me conta um pouco quem é você, porque os outros eu já conheço. Boa tarde. Eu trabalho com gestão, gestão de cultura, já tem um tempo. Gestão pública do consultoria há 13 anos, tenho uma microempresa. E sou musicista, trabalho com música desde sempre. Toco um monte de instrumento, dou aula de música há 27 anos. E aonde você está? Viola, caipira. Estou em Uberaba, Minas. Minas incrível. Aí eu atendo, você estava falando de cases, as prefeituras é uma área super bacana de montar um case, porque assim, é muito desperdício de gente, de tempo, de material, né? Eu fico horrorizada, assim. Eu trabalho com esquema de home office há muito tempo, então a gente já aboliu o papel há muito tempo, a gente usa muito pouco. Eu estou desde 2013 com home office, você chega nas prefeituras, eles imprimem e-mail para ler no papel, sabe? É horrível. Quero morrer. Bom, agora a gente ganhou anos de inclusão digital em semanas, né? A minha turma tá tudo bem, assim, já estava acostumada a fazer reunião online, a gente só teve que normatizar em relação à validade dessas reuniões com algum documento na prefeitura, né? Eu fiz um decreto para todas as prefeituras para normatizar as atividades só online, que já era uma prática, a gente já tinha o hábito de se reunir, a minha equipe trabalha toda esparramada, assim, eu tenho 10 colaboradores, então tá todo mundo, cada um num canto. Agora eu tenho lá no Mato Grosso do Sul, foi ficar com a família na quarentena e a gente está trabalhando à distância. Então, assim, foi mais tranquila a transição, assim, com a turma aqui. Muito bom. Cristiane, onde estás? Você não está na fluxonomia ainda, Cláudia? Você veio... Não, ainda não. Estou terminando uma pós e já vou entrar. Porque eu estou concluindo uma pós e tá meio apertado para eu estudar. Eu estou terminando, agora esse primeiro semestre eu termino. Próximo é a fluxonomia. E você, Cristiane, você está onde? Sabe abrir seu microfone? Neuza Takehara, olha só, bem-vinda. Viu? Sim. Pronto, sou de uma pessoa. João Pessoa. Isso, sou musicista. Trabalho juntamente no Balaio, a rede criativa aqui de Carina. Ah, tá ótimo. E a gente aí está gostando muito desse aprendizado, porque abre muito a nossa visão de mundo. Entendi. De como trabalhar dessa forma. Muito interessante. Que bom, que bom. Vocês estão aí agora com os preparativos da Feira de Economia Criativa e Negócios Digital, né? Isso. Muito bom. Estou vendo que Ju acabou a sócia, acabou virando habituê, né? Muito bom. Uma pergunta, o Wellington, que está aqui conosco, ainda está? Tá. Perguntou se eu podia falar um pouco dessa questão de saúde. Sim. Vocês sabem que no mundo antes da pandemia eram 2,6 bilhões de gamers, né? E que a maior parte desses gamers é com idade acima de 21 anos. Então é muito interessante ver que o que o mundo mais está fazendo é jogar. Jogar um jogo de mentira, quando a gente podia estar jogando um game de verdade, de mudar o mundo de verdade. A gente tem um amigo, o Wellington, e eu,
fellow Ashoka, assim como o Wellington, que é o Edgar Gouveia Júnior, já falamos várias vezes deles, que tem a Jornada X. E a Jornada X é um game de verdade. Aí, o que a gente está fazendo? A gente tem um parceiro de tecnologia que tem uma ferramenta de botar procedimentos gamificados. Ele tem, a empresa dele é uma empresa grande, tem 2.000 funcionários, que atende Petrobras e tal. Então, por exemplo, para alguém embarcar numa plataforma da Petrobras, você precisa atender X requisitos de saúde, de segurança, de não sei o quê. E ele cria os processos para isso. E ele viu que se ele gamificasse, isso seria mais interessante. Nós estamos trabalhando junto para combinar as novas economias com esse processo tal, que faz parte esse produto e processo que nós estamos desenhando, Cláudia, que quem sabe você apresenta para Uberaba ou outras coisas assim, para atender em escala, é junto com ele como ferramenta. E aí nós notamos que há uma oportunidade aí para a saúde. Então, é o quê? É um processo gamificado de botar procedimentos de saúde que têm que ser cumpridos. Meu irmão é pneumologista do Sírio e está ajudando a turma da prefeitura aqui de São Paulo a ver como é que esquematiza o esquema de atendimento emergencial. E aí você tem uma série de protocolos que precisam ser feitos e que... Como é que você sabe se eles foram cumpridos ou não? Então, é isso. Aí, se você tiver, nós estamos pensando com ele uma apresentação para quem é da saúde. Hospitais, gestores, etc., para apresentar essa solução. Se você tiver... Vamos fazer um zoom de apresentação da solução, que é uma solução que pode ser customizada de acordo com o lugar. Se você souber quem pode participar, fala com a gente convida. Pois é, tudo vai ter que repensar, né, Carla? Planos de contingência, de... Muito bem. Vocês que estão aqui, como... Hoje não vou ficar muito tempo, tá? Porque a gente tem, mas vocês continuam. Se você estou vendo que tem bastante gente do grupo que já está trabalhando junto. Se vocês quiserem continuar, ótimo. Vocês querem contar um pouquinho como está o trabalho? Vocês seguiram se reunindo? Como tá? Alguém vai contar? Fala aí, Karina. Estou esperando alguém falar. Lá a gente está seguindo, a gente tem feito encontros na segunda, quartas e sextas. Esses encontros a gente já conseguiu fluir, a gente tem que agora fazer um encontro com vocês da fluxonomia para poder... do grupo, né? Ou você, com o pessoal, a gente marcou na segunda-feira para a gente bater um papo com a Sandra e com o Danilo para ter uma visão, porque a gente está preenchendo o TEC, para poder trazer isso para o grupo maior, para as pessoas que estão interessadas a colaborar também. Mas está andando bem, a gente está conseguindo mapear, a gente já conseguiu mapear as iniciativas que já estão acontecendo, fazer aquele questionário gigante para a gente filtrar, para fazer Ótimo, das perguntas do match, né? Que exatamente. Isso é o lance. Que pergunta gera match? Isso é o lance. A gente fez essas perguntas e a gente está entrando em contato com outras lideranças também, porque algumas perguntas elas vão surgindo nessas conversas, né, para a gente convergir tudo para dentro. E a gente está fazendo realmente, fazendo o TEC mesmo, de toda a ideia, mapeando tudo que a gente tem, todas as pessoas dessa liderança. E a gente quer apresentar isso para vocês para ver se a gente está fluindo. Então tem que ser numa... A gente marcou primeiro com a Sandra e com o Danilo. Tá certo. Muito bom. Porque é isso mesmo. O negócio é desenvolver tecnologia para dar match.
Ju aqui falou que é difícil desligar do financeiro. Claro que sim, nem deve ser desligado. Porque o objetivo não é de ninguém é viver sem dinheiro. Muito pelo contrário, é que tenhamos todos dinheiro. Mas a questão é que agora, como a moeda vai estar mais escassa, é ver como é que a gente consegue fluir riquezas não monetárias. Então, super atenção, nós não estamos falando de viver sem dinheiro. Dinheiro é prático. E também não é, assim, um futuro desejável, não é todo mundo sem dinheiro. É todo mundo com dinheiro. Não precisa, a questão não é o acúmulo, né? Porque, por exemplo, o Christian Felber, aí da Economy for a Economia para o Bem Comum, em todas as falas dele, nas falas TED, etc., ele faz um experimento. Ele chama pessoas do público, 5 pessoas do público, e ele pergunta de quanto vocês acham que é cabível ser a desigualdade entre salários, por exemplo, entre pagamento, entre a pessoa, o salário mínimo é X. Quanto que é o máximo possível de ser o valor que é justo? Claro que eles estão na Europa, o salário mínimo na Europa é outra coisa, é um salário mínimo que é possível viver com ele. E é tipo 5, 6 vezes, né? O nosso. Eu acho, sei lá, são 1.500 euros, eu acho. Então dá 3, 6, 7 pau e meio, é isso? Dá para, se alguém verificar aí. Mas, de toda maneira, normalmente dá entre 7 e 10 vezes. E tem lugares onde entre o primeiro e o último é milhões de vezes de diferença. Então, a questão não é não ter dinheiro, a questão é em que escala ter dinheiro. Porque é como uma energia ativadora. Se essa energia está concentrada, significa que tem um monte de coisa que não está ativada. Um monte de talentos, inteligências, etc. Então, o negócio é ver como é que flui. Eu não sei te responder a pergunta, Carla, se esses games contemplam todas as áreas. Mas poderia sim, viu? Poderia sim. Poderia sim. Porque é assim, pensa o seguinte, você tem que ter procedimentos mínimos, né? Você entrou, tirou o sapato, lavou a mão, não sei o quê. Você estudou a última coisa, não sei o que lá. Cada uma dessas coisas é uma missão. E você pode ter coisas que só dá para passar para a próxima se você tiver feito aquela. E isso garante que é, por exemplo, o que ele tinha que ter com a Petrobras. O cara não podia ter embarcado se ele não tivesse cumprido X coisas. Então, isso é muito bacana para a área de saúde. E dá para ser qualquer coisa. Pode ser desde uso de aerosol até cuidado mútuo, ou a coisa de tudo que o Wellington faz com saúde, que não é só a coisa de cuidar de corpo físico, é outra coisa, né? Sim, não, mas a questão aí não é o uso do aerosol, é o aerosol em si, que na área de odontologia é onde mais causa, e aí é que a gente está travado, pela quantidade de procedimentos que a gente vai ter que controlar, porque o vírus fica no ar 2 a 3 horas. Então, se você usa o motorzinho do dentista, você impede um atendimento durante 2 a 3 horas depois daquele. Uau, verdade. É esse o grande nó da odontologia. Sim. Aí a questão... Você já viu o videozinho do que acontece quando abre a janela? Vi. Muito bom. O lance é, aquele ar está cheio de gotículas, mas se aquele ar sai... A janela ajuda. E nota que interessante, né? Porque Europa é tudo pequenininho e fechado e era frio, assim como o Japão, assim como a China e tal. A gente aqui a gente é mais tudo aberto, né? Então, talvez também tenha uma diferença de velocidade de contaminação Itália e Brasil pelo tamanho dos espaços e pela ventilação, porque tem janela aberta. E na Europa, no frio, não tem janela aberta. Bom, muito bem. A Neuza, que está aqui, tinha um vídeo maravilhoso da filha dela, que estava na Itália, explicando como que é a vida lá, numa entrevista com o Marcelo Taz, né?
Super bacana, Neuza, sua filha falando. Muito bem, gente. Então, ficamos por aqui. Vocês têm alguma outra pergunta ou comentário? Aproveitando esse nosso tempinho junto. Hoje a gente priorizou aqui o Instagram, porque da outra vez foi meio esquisita a experiência, mas sempre é bom estar aqui junto. O setor de beleza e bem-estar tem uma pergunta que eu não respondi. Mas setor de beleza e bem-estar é um que vai crescer pra caramba, o well-being, mas ele vai ter que estar muito ligado a menos a estética e mais a bem-estar mesmo, né? Num sentido mais amplo. Então, outro dia eu ouvi na academia 2 meninas que deviam ter 17 anos, 18, falando sobre cirurgia para botar prótese no seio, e era uma coisa inacreditável. Elas eram lindas já, elas tinham 17 anos. E era muito louco, elas falavam do próprio corpo como alguém que fala do Fusca, sabe assim? Não sei se eu vou botar, no Fusca eu estou entregando minha idade, mas sei lá, tá falando do carro. Eu não sei se eu vou mudar o estofamento do banco do carro, ou se eu vou botar um farol mais potente. Se olha e fala, era uma coisa assim muito incrível a relação com o corpo, como se não fosse ela. Assim, tu pensa uma coisa assim, é que nem, não sei se eu troco de brinco, não sei se eu troco de peito. Na mesma pegada. É muito louco isso, cultural. Bom, Bom, ficou uma pergunta super importante da Paola de um modelo de substituição ao modelo atual, mas é isso, é essa coisa, vai aparecer uma mistura, era tudo que eu estava falando, né? Uma mistura que é essa da economia para o bem comum, a Transition for the Commons, que é o que fala o Michel Bowens, Economics for the Common Good, que é o que diz o Prêmio Nobel, a economia Donut, não sei o quê, tudo isso está falando a mesma coisa com diferentes nomes. É como se cada um estivesse olhando o mesmo lugar por uma janela. O negócio serão práticas dessas coisas e ter história para contar. O importante é a gente mostrar que já tem solução e que tem coisas acontecendo. E não que é uma utopia, tá? Ninguém de nós tem tempo para utopia. Quando as pessoas me perguntam, como é trabalhar com futuros desejáveis? É utopia? Eu falo, você acha? Eu tenho 61 anos. Você acha que eu ia perder tempo com utopia? É claro que não. Não tem nenhuma utopia. É tudo realizável. Então, tá bom, queridos. Um grande prazer e nos vemos na segunda-feira. Vai ser muito interessante o que a Patrícia vai trazer. E a partir de agora vocês vão conhecer, não só eu, mas os fluxonomistas que são incríveis. Abraços, bom fim de semana. Beijos. Se quiser abrir aí o áudio para dar tchau, é sempre um momento agradável.